E olha a minha alegria de receber esse maravilhoso. Oi, doutor Tiago. Boa tarde, você tá bem? Boa tarde, estou maravilhoso e agora com você melhor ainda, né? Alegria te receber. TDAH tem sido muito falado, só que como tem um mês específico, a gente volta aqui. Doutor Tiago já esteve em outros momentos também. E eu acho que é sempre bom a gente retomar esse tema, né, doutor Tiago? Que sempre tá rolando ali na internet. Hoje em dia todo mundo meio que se identifica com algumas características. Primeiro vamos explicar. Quando a gente fala em transtorno, é a mesma coisa que doença ou são coisas distintas? São coisas distintas, né? A doença, geralmente, ela tem um fator etiológico específico para aquilo acontecer, o transtorno não. Então, como a gente não sabe de onde que vem exatamente algo, ali a gente chama mais de transtorno. Tá? Quando a gente tem algum fator etiológico, né, bem identificado, a gente chama de doença. Quando a gente fala, né, sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, parecem duas coisas bem distintas, né? Que eu digo assim, uma pessoa hiperativa parece aquela que está sempre ligada, que não para, e de déficit de atenção é uma pessoa mais desligada, que a gente, né, diz assim. As pessoas podem ter todas as características num bolo só, ou necessariamente, ou você vai ser muito desatento, ou você vai estar ali mais pro hiperativo, é tudo misturado ou são separados? Isso é engraçado porque, assim, a gente pode ser desatento, mas não parado, né? Então, a gente pode sim estar elétrico, né, se movimentando sempre e não prestando muita atenção no que a gente está fazendo. Então, pode acontecer tudo junto, sim. E dentro desse próprio transtorno do TDAH, né, que a gente fala sempre muito mais da atenção e da hiperatividade, também tem a impulsividade também, né, que também é uma característica do transtorno. Então, são 3 características aí que a pessoa tem que ficar ligada. Exato. Eu conversei com o doutor Tiago, eu disse, doutor Tiago, liste aí para mim algumas dessas características de o que pode ser TDAH e o que não pode. Vamos começar aqui na tela, eu selecionei 5, doutor Tiago, tá? Quais são os sinais? Vamos lá. Dificuldade em se concentrar em uma tarefa por muito tempo, mesmo que seja algo importante. Então, é assim, você começa a escrever ou ler, e aí, de repente, quando você se percebe, já está no celular ou já está pensando em outra coisa. Seria nesse encaixe aí, doutor Tiago? Seria nesse encaixe, mas a gente precisa ter atenção no seguinte aqui nessa afirmação, tá? Quanto que seria esse muito tempo? Tá. Né? Porque, claro, todo mundo vai ter um momento de distração nesse muito tempo, né? Então é normal que a gente se distraia, sei lá, depois de 50 minutos, 1 hora numa única atividade e a gente começar a falhar um pouquinho ali na nossa concentração, isso é normal, tá? Agora, se a gente não consegue, mesmo sendo importante pra gente, passar 15, 20 minutos concentrado e já vai perdendo um pouquinho mais a concentração, isso fica um alerta sim. Costuma perder objetos importantes, como chaves, carteira ou celular. É assim, de repente, meu Jesus, onde eu deixei minha chave? É tipo isso? É tipo isso, principalmente quando a gente procura o celular estando na mão da gente. É, normal. Ainda, doutor Tiago, menino, cadê meu celular? O óculos, né, doutor Tiago? O óculos, exato. O óculos no rosto, né? E a gente procurando. Isso pode ser um sinal. Agora também, sempre muito alerta com isso também, gente. Porque não é porque eu estou esquecendo o meu óculos na cabeça aqui que eu tenho um TDAH, né? Cuidado para a gente não estar reduzindo e resumindo o diagnóstico só nisso, tá? Às vezes a gente está tão atarefado, a rotina está tão corrida, que eu coloquei o óculos aqui e saí correndo e disse, meu Deus, cadê meu óculos? E não sinto ele aqui na cabeça. Tem que ter um motivo, digamos assim, né? Para não se caracterizar como TDAH, né? Começa as várias tarefas, mas tem dificuldade em terminá-las. Responde as perguntas antes de elas serem completamente feitas. Isso fala muito da impulsividade, né? Então, antes de você terminar, eu já estou respondendo, já estou querendo responder. Muitas vezes eu pergunto algo a você e você, antes de me responder, eu já estou respondendo, dando tchau e indo embora e nem falo com você direito. Isso pode ser um sinal forte. Toma decisões impulsivas, como fazer compras sem pensar nas consequências. Sabe, nem se vai ter dinheiro para pagar, mas diz, Deus proverá e estou comprando. E pode acontecer também, doutor Tiago, de depois você comprar e você nem vai usar aquele produto, ou então você fica muito mal, tipo, para que eu comprei isso? É comum? É comum, mas isso aí também fala muito a favor de compulsões por compras. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado também, porque já é uma outra coisa. Então vamos lá. Aqui a gente listou só 5, é um universo muito maior. Quando a gente fala nessa questão do diagnóstico, o que é que precisa ser observado a longo prazo, digamos assim? Tem um tempo, a gente tem também muito essa questão do, nossa, desde criança eu já era assim, pode acontecer de você realmente ser desde criança, mas só hoje em dia ter essa informação e isso você perceber que tem um transtorno? Isso é muito comum de acontecer, né? Porque antes a gente não tinha a quantidade de informação que a gente tem hoje. Então, muitas vezes era aquele menino que era traquino, aquele menino que não parava, né? E hoje a gente já sabe que aquilo ali talvez fosse um TDAH e que só foi diagnosticado agora na idade adulta.
É claro que hoje a nossa rotina está tão corrida e tão agoniante, é todo mundo com 15 segundos de vídeo tendo que se virar para poder, né, ver alguma coisa, enfim, a gente não tem mais paciência de conversar direito, que termina que o nosso cérebro não está acostumado ainda a esse tipo de evolução tecnológica. E termina que a gente vai tendo falhas na memória e na nossa atenção que podem realmente simular um TDAH. Isso não necessariamente seria um TDAH. A gente está até querendo chamar, entre aspas, um TDAH adquirido, né? Mas isso ainda não é uma coisa muito firmada cientificamente, mas existe essa característica também da gente poder estar simulando, né, no nosso cérebro um TDAH.